Olá, olá. Vamos para a nossa leitura de hoje, capítulo 6, 7, 8 e 9. Vai por mim, vão valer a pena esse tempinho que você parar aqui para ouvir o restante desses capítulos. Nós teremos mais um encontro para encerrarmos daí essa leitura, não é? Como foi a leitura passada para vocês? Para mim foi bastante forte, né? Tipo, muitas palavras ali de autoridade que nós temos que tomar posse em Jesus Cristo, não é verdade? Eu estou dando continuidade aqui nessa gravação com vocês, então eu estou até com a mesma roupa aqui. Mas vamos lá, deixa eu colocar aqui então as páginas deste livro, pegando. Eu sempre faço a gravação de dois livros, né? Este que nós estamos lendo aqui e o Submissão à Autoridade também. Mas, como foi muito forte a gravação do capítulo anterior, eu falei: não, quer saber? Eu vou continuar neste mesmo livro, porque eu estou vendo que o senhor está tratando bastante coisa aqui, né? Então vamos lá. Nós lemos aqui na gravação passada. Eita, o que está difícil de passar aqui? Vamos lá. Eu vou clicar aqui já direto. Vamos ver que página que vai chegar aqui. Pera lá, capítulo 6. Muito bem. Então vamos dar início, pause o seu vídeo, faça a sua oração, peça a proteção do Espírito Santo para nos guiarmos aqui também, não é? Pegue a sua água, o seu caderno, a sua Bíblia em mãos. Vamos iniciar nossa leitura de hoje. Capítulo 6, Ambivalência de reinos. Vimos que em Lucas 11, Jesus expulsou um demônio no corpo de um menino. Mas alguns dentre os que estavam presentes começaram a blasfemar, dizendo: ora, ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, o maior dos demônios. Versículo 15. Jesus foi criticado como se tivesse parte com o diabo, e por isso os demônios o obedeciam e submetiam. Mas veja a lição que ele deu ao povo no versículo 18. Se também Satanás se tiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. Em outras palavras, ele disse que um reino não briga consigo mesmo. Antes há uma ambivalência de reinos. Existem reinos que são opositores. De um lado temos o que é chamado de império das trevas e do outro o reino da luz. Jesus disse que no primeiro é Satanás quem prevalece. Logo, se há sintomas de morte, roubo e destruição, é porque existe uma ação maligna daquele que governa o império das trevas. Desculpa. Continuaremos analisando a fala de Cristo no versículo 20. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus alertou ser a autoridade do reino da luz para fazer recuar o império das trevas, pois ele sabia da existência dos reinos contraditórios. E se ele agia dessa forma, era porque o reino de Deus havia chegado. Mas o que eu quero te ensinar é que está escrito a seguir: quando o valente bem armado guarda sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens, sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confia, em que confiava e divide os despojos. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Lucas 11. Não há, portanto, meio termo, ou zona neutra, ou alguém pertence ao império das trevas ou ao reino da luz. E Jesus diz claramente que não é por mim, é contra mim. Não tem meio termo, né? Não podemos mais ficar em posição de omissão. Quando não agimos por medo, ignorância ou comodismo, na verdade, facilitamos o crescimento das trevas. Precisamos nos opor ao império das trevas. Atente-se agora ao versículo 21. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa. Quando o homem foi colocado no jardim do Éden, o Senhor disse para ele guardar o jardim. Milhares de anos depois, quando Jesus desceu à terra,
ele reforçou essa ordenança, dizendo que existe uma casa e precisamos guardá-la. No decorrer do capítulo, também lemos o seguinte: sobrevindo um mais valente do que ele, tira-lhe a armadura em que confiava, vence-o e o divide em despojos, prisões de guerra. Esse é o grifo da autora, né? Quando um reino briga com outro, é necessário que o perdedor entregue os despojos para o vencedor. E esse versículo pode ser direcionado para dois tipos de pessoa. E aí eu vou indicar, né, te orientar a você tomar nota no teu caderno ou no teu livro, se você já tem aí o livro físico. Aquela que tem a sua casa mas está omissa e não age com o guardião. Então, olha, quando o reino briga com outro, é necessário o perdedor entregar os despojos para o vencedor, não é? Então, esse versículo pode ser direcionado para dois tipos de pessoa. Primeiro, aquela que tem a sua casa, mas está omissa e não age como um guardião. Era o meu caso há uns anos atrás. Glória a Deus que o Senhor me trouxe essa clareza. Número 2, aquele que age com covarde, porque na verdade a Bíblia fala que desde os dias de João Batista até hoje, o reino de Deus é tomado à força, e os que se esforçam se apoderam dele. Isso está em Mateus 11. Depois tome nota aí no seu caderninho e você vai pesquisar lá na Bíblia, tá bom? Que hoje nós temos mais versículos assim, capítulos do livro, e aí não dá pra gente ficar parando para consultar. Mas eu peço que você tome nota no seu caderninho, assim, no rodapé ou na lateral, e depois dessa leitura você pare e vai lá pesquisar. Ou agora, pause e vai pesquisar na tua Bíblia. Eu tenho que ter um papel atuante neste confronto, porque se o meu inimigo, aquele quem mata, rouba e destrói, for mais valente do que eu, tiver mais coragem e ousadia e intrepidez, ele vencerá. E o inimigo é assim, né? Ele é corajoso, tem ousadia, né? Os despojos de sua casa são seus filhos, o casamento, bens, ministério, empresa, negócios, sonhos, projetos, etc. Se não formos valentes o suficiente para entrar na batalha, amarrar o inimigo, tirar tudo que está preso nas mãos dele e vencer, ele será o valente. Sempre haverá um mais valente na batalha e a vitória será dele. Veja o que está escrito. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. O versículo é o Tiago 4:7. Muitos creem que, em relação à batalha espiritual, devemos somente esperar descansar em Jesus, porque é Ele quem vai guardar a nossa casa e guerrear por nós. No entanto, não é isso que acabamos de ler. Se assim o fosse, deveríamos alterar o versículo acima e ficaria mais ou menos assim: sujeitai-vos a Deus, descansai e ide dormir tranquilo, porque Jesus vai guardar e proteger tudo. Não. Cristo é claro ao dizer que existe uma batalha onde você precisa ser o valente. Você não gerou filhos para a calamidade, para morrerem nas drogas, não gerou para as filhas para pegarem AIDS nas baladas da cidade, você não se casou para perder sua família, você não abriu um negócio para ir à falência, você não entrou nesse jogo para perder. Mas fique atento. Só existe um sintoma de morte, roubo e destruição. Se existe sintoma de morte, roubo e destruição, é porque o inimigo entrou no jardim. Desculpa que eu esqueci de levantar a página aqui, mas já estava no finalzinho. E se o inimigo entrou, significa que você não fez nada para impedi-lo. Assim como Adão não fez nada para impedir a entrada da serpente, né, do inimigo na serpente. Portanto, levante-se, encare a guerra e comece a batalhar. Use a armadura espiritual. Sobrevindo um mais valente do que ele, tira-lhe a armadura em que confiava. Na carta aos Efésios, o nosso manual de guerra, então, pera lá, nós temos aqui uma informação muito importante. Anote no seu caderno. Se você quer aprender sobre como guerrear, você tem um manual em mãos, que é a palavra de Deus. Em específico, a autora, ela nos traz a informação de Efésios. Então, estudar, meditar na palavra no livro de Efésios.
Nós aprendemos que a luta não é contra carne e sangue, filhos, marido, né, etc., patrão, pai, mãe, mas sim contra o mundo espiritual que influencia as pessoas. Efésios 6:12. Nessa mesma carta encontramos ainda a descrição perfeita das armas espirituais. Dentre elas temos, lembra lá? Capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé, a espada do espírito e os calçados do evangelho da paz. Então, sem essa armadura aqui, meu irmão, minha irmã, não entre em batalha espiritual. Por isso, vai estudar Efésios. O capacete da salvação é a arma que te ajudará a entrar em guerra com fogo nos olhos. Se você está vendo aos poucos um filho morrendo, é preciso ousadia para guerrear. Ordene que Satanás que saia da sua casa. Fale com ele em voz alta. Por exemplo, Satanás, não cabe nós dois aqui nessa casa. Um vai ter que sair, será você. Mas não confunda isso com diálogo, pois não é o que eu estou orientando. Isso é uma guerra espiritual. Em 1 João 3,8 diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir obras do diabo, e não para contemporizar, conviver e dialogar. Ele se manifestou para destruir os reinos opostos. Há uma guerra estabelecida no mundo espiritual. E aí, já assistiu o Guerra Invisível, que está passando agora? Tem muitos. Deixa eu ver se eu acho aqui no meu Instagram. Eu já pedi o acesso, já comprei o acesso e assisti. Guerra Invisível. Invisível, é isso. A Guerra Invisível. Tem aqui o canal no Instagram. E a própria pastora Tânia Teresa, ó, faz uma participação neste. É um documentário, mas ele é muito real, muito legal mesmo. Deixa eu ver se eu coloco aqui um videozinho para você. É a Guerra Invisível. Foi liberado nos cinemas. Comunidades em Itu, Santos, São Paulo, Fortaleza e Brasília já abriram suas portas. Agora está sendo liberado pela internet para você poder ver online. Mas é bem legal. Não tem nem um trailer aqui que eu poderia. Deixa eu ver se tem aqui alguém falando. Da guerra aplicada ao mundo dos negócios, quando nós começamos a investir, o grande fomentador da obra social. Aqui tem vários comentaristas falando nesse filme aqui, ó, a própria pastora. Entra no mundo natural. Eu digo que nós temos portas espirituais e são as aberturas que fazem conexão entre mundo espiritual e mundo natural. Imagine que o mundo natural é uma casa, nós estamos dentro de uma construção, de uma casa. Esse é o mundo natural, formado por Deus para a habitação do homem. No livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Se é condicional. Então, quem que abre a porta para trevas ou para luz? É o homem. É a escolha do homem que vai trazer do mundo espiritual para o mundo natural, ou o diabo ou Jesus. É o homem que vai escolher. É um documentário incrível. Eu indico para vocês, tá? Isso é A Guerra Invisível. Bom? Me fez lembrar agora, então é para poder indicar para vocês. Voltando aqui à nossa leitura, onde nós paramos. Há uma guerra estabelecida no mundo espiritual. Cuidado para não ser como Adão, que negligenciou a autoridade que tinha e permitiu a entrada do inimigo do jardim, que era sua casa. Você é o guardião da sua casa, portanto, é você quem tem autoridade para ordenar a saída do diabo da vida da sua família, seus negócios, através do precioso nome de Jesus. Mas você não pode entrar nessa batalha se não estiver no reino certo. Se estiver no império das trevas, dará tiro no próprio pé. Eu digo com convicção que nunca vi Jesus perder uma guerra. Em meus 40 anos de ministério, quando ela escreveu esse livro, né? Acredito, agora que já deve ter bem mais. Né? Não lembro qual que foi o ano aqui, 2025. Pronto, então tem um ano só. Os 40 anos, mesmo assim, né, gente? 40 anos de ministério, temos muito a aprender com essa autora. Sendo assim, para você ser um soldado vitorioso, é preciso estar inserido no reino da luz.
Como se entra no reino da luz? Através da conversão, da entrega da sua vida para Jesus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. Você deseja se alistar nesse exército para vencer a batalha? Você quer se levantar como soldado valente e ter na sua frente aquele que veio e derrotou o inimigo? Então, entre no reino da luz. Como já falamos, não existe meio termo. Ou você está no império das trevas, ou você está no reino da luz. Onde é que você está? Quem é o inimigo? Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Lucas 11, 23. Olha lá, capítulo 7. Não negligencie as batalhas espirituais. Eu já negligenciei muitas vezes. Agora eu tenho consciência. Hoje mesmo, quando eu comecei a gravar o capítulo anterior para vocês, eu estava sofrendo algumas influências da guerra, assim. Então, joelho no chão, oração, guerrear. Você não vai conseguir. Aparta-se, resisto em nome de Jesus e ele sai. E é assim. Quando Jesus chamou os 12 discípulos, antes de os enviar a pregar, vimos que ele delegou-lhes a autoridade. Mateus 10. E Jesus foi bastante intencional ao seguir esta ordem. Primeiro, revestir de autoridade. Segundo, o envio. Já ouvi alguns dizerem que isso somente aconteceu porque eles eram os precursores da igreja, os chamados para serem os primeiros apóstolos. Mas essa afirmação entra em contradição quando estudamos as Escrituras e vemos que Jesus agiu de igual modo ao enviar os outros 70. Vamos ver aqui. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Lucas 10:1. Neste primeiro versículo, lemos que foi dado o comando do ID aos 70, sem mencionar a delegação de autoridade. Todavia, ao prosseguirmos na leitura, veremos que eles haviam sim recebido tal autoridade. Veja o que eles testemunharam ao voltarem da sua missão. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Lucas 10:17. Eles demonstraram surpresa diante desse acontecimento, simplesmente porque não estavam acostumados a verem demônios submetendo-se aos homens. Não era algo que acontecia antes, por isso, essa novidade muito os alegrou, porque agora eles sabiam que poderiam proferir palavras de poder no mundo espiritual, e as coisas aconteceriam. Mas a resposta de Jesus mediante a reação dos 70 não foi a que eles esperavam. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Isso porque Jesus está, desde da fundação de todas as coisas, ele já estava. Então, ele fala aqui: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. E assim é com nós hoje também. Vamos nos alegrar porque o nosso nome está arrolado, arrolado, escrito no livro de Deus, que o Senhor conhece-nos pelo nome. Vamos destrinchar um pouco esses versículos. Eu gosto muito disso, quando a autora pega os versículos assim e começa a destrinchar. Lemos que os 70 voltaram felizes por verem os demônios obedecerem às suas ordens, e Jesus respondeu dizendo que viu Satanás cair do céu. Se não entendemos todo o contexto, acharemos que essa é uma conversa totalmente enviesada. Mas, em outras palavras, o que Jesus quis revelar foi que quando ainda estava no céu, no trono ao lado do seu Pai,
Ele presenciou a rebelião que se sucedeu lá. A guerra começou lá, no céu. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado para a terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Isaías 14. Todos os anjos foram criados para o louvor e a glória de Deus. Lúcifer, o anjo da luz, era um querubim de aparência muito formosa. Contudo, deixou-se levar pelo pecado da soberba e almejou ser superior a Deus. Tornou-se o líder da rebelião e carregou consigo 1/3 de todos os anjos. Tu terás querubim da guarda ungido e te estabeleci. Desculpe, tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte do santo Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Ezequiel 28, 14. Deus não criou demônios, mas sim anjos. Podemos definir um demônio como sendo um anjo que está fora da sua posição original. Aqui também não aparece para vocês, mas na época, quando eu li o ano passado esse livro, eu tomei uma nota assim. Assim é também quando estamos fora da nossa posição original em Deus e também na família. Assim como, o que eu estou falando, Juliane? Vamos voltar aqui. Deus não criou os demônios, mas sim os anjos. Podemos definir um demônio como sendo um anjo que está fora da sua posição original. Tudo que está fora da sua posição original. Então, qual que é a sua posição original em Deus? Qual é a sua posição original na sua família? Você foi criada para ser, tá na posição de filha, frente aos seus pais? Tá na posição de esposa, frente ao teu marido? Tá na posição de mãe, frente aos seus filhos? Né? Então, olhe bem para essas posições. Assim também um homem que estiver fora da sua posição ficará endemoniado. Em Apocalipse 12, podemos encontrar mais detalhes sobre essa história. Houve peleja no céu, peleja é guerra. Miguel e os seus anjos pelejaram, lutaram contra o dragão. Miguel e os seus anjos. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu lugar para eles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Apocalipse 12, 7 ao 9. Houve uma guerra no céu. E em resposta aos 70, Jesus estava dizendo que viu tudo isso acontecer. Lembra que nós estávamos falando ali sobre o versículo, né? O caráter de Satanás e sabe que agora ele está na terra. Por isso, aos enviar, ele delegou-lhes a autoridade, porque sem a mesma seria impossível o recuo e a submissão do inimigo. A peleja no céu aconteceu justamente porque o diabo não respondeu ao comando de Deus Pai, que o ordenou que saísse do seu reino.
E por ter demonstrado resistência à ordem divina, Deus convocou o anjo Miguel para expulsá-lo. Deus é muito superior para poder lutar com uma criatura sua. Olha que fantástico isso. Por que Deus convocou Miguel para lutar com Lúcifer, né? Que ainda era o anjo. Tinha luz. Depois que ele saiu da presença de Deus, perdeu a luz dele, porque a luz que resplandecia nele era do Senhor, assim como em Moisés, né? Nós vimos ali nos capítulos anteriores. E aí a autora traz esse capítulo aqui, ó. Deus é muito superior para poder lutar com uma criatura sua. Por esse motivo, ele convoca criatura para brigar com criatura. Por fim, Jesus também explicou que os demônios só estavam submetendo-se a eles porque ele havia lhes dado autoridade. Eis aí, vos dei, para pisares, autoridade para pisares de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Observe que o verbo dar está conjugado no tempo pretérito, indicando uma ação passada e, portanto, antes do envio dos mesmos. Hoje em dia, temos ouvido muitos pregadores dizerem que o inimigo não tem poder, porque Jesus afirmou que todo o poder pertence a ele. Usarei uma alegoria para explicar acerca deste assunto. Vamos ver. Imagine duas pessoas que trabalham juntas em um escritório de advocacia. Uma delas reclama de dor de cabeça e a outra tem uma espingarda guardada. Então, ai, desculpa, gente, onde que eu vi espingarda? E a outra tem uma aspirina guardada. Ai, pai. Deixa eu tomar água depois dessa. É raro, mas acontece. Hoje em dia é raro, né, gente? Para quem começou no Clube do Livro comigo bem no início, em novembro, via que acontecia muito isso, muito isso. Eu leio uma palavra que nem tá aqui. É como se fosse uma mente mais acelerada, sabe? Mas o Senhor tem me curado nisso e tá muito melhor, muito melhor. E eu acredito que logo, logo essas palavras não vão vir mais. Mas vamos lá. Imagine, desconsidere isso, pula para frente. Não vou cortar também, não. Imagine duas pessoas que trabalham juntas no escritório de advocacia. Ok. Uma delas reclama de dor de cabeça e a outra tem uma aspirina, não é uma espingarda, aspirina guardada. Então, oferece a ela, pois sabe que esse é um bom remédio para aliviar a dor. Ela só orientou o uso desse analgésico porque, provavelmente, já fez uso dele e sabe alguma coisa sobre o efeito do mesmo. Mas essa pessoa é formada em medicina? Não. Ela possui todo o conhecimento das ciências médicas? Também não. Assim é Satanás. Ele tem um poder mínimo, mas não deixa de ser um poder. E Jesus deixa isso bem claro ao dizer: eis aí vos dei a autoridade sobre todo o poder do inimigo. Sabe por que o inimigo possui poder? Porque Deus não mudou aquilo que fez originalmente, não tirou a essência do poder que foi dado a ele. A Bíblia diz que os anjos são valorosos em poder. Isso está em Salmo 103. Porém, depois que foi expulso do céu, Satanás passou a usar o mesmo para o mal. Caso ele não tivesse poder, não faria o estrago que tem feito na vida de tantos, não é? É o dom também que nós podemos usar. O nosso dom, por exemplo, podemos usar para o mal. Aquilo que Deus nos deu como dom. Dom divino, dom dele, que vem dele. Mas podemos muitas vezes usar para o mal, né? Mas aqueles que sabem que têm autoridade também possuem poder para esmagar Satanás debaixo dos seus pés. Isso está em Romanos 16. Pois esse poder e autoridade não vem de outro lugar senão da fonte do poder, a saber, Jesus Cristo. E a promessa do Senhor é esta: e nada, absolutamente, vos causará dano. Creia na palavra, creia no que o Senhor Jesus está te falando. Você não terá dano nenhum, porque a palavra dele te sustentará. Logo, não existe nada que seja perigoso que não possamos enfrentar, nem mesmo uma retaliação poderá nos atingir se andarmos na presença de Deus. Anotem isso.
se andarmos na presença de Deus, em íntima comunhão com Ele. Nada nos acontecerá. Toda vez que o inimigo ousar se levantar, você irá resistir até que ele saia. Deuteronômios 28, 7. Porque agora você entende que o poder do Espírito Santo está sobre você, na mesma medida em que estava em Jesus. O diabo não terá outra saída, a não ser a fuga. Existem demônios que possuem formas diferentes de agir. Alguns demonstrarão maior resistência do que os outros. Então, se você tiver uma dificuldade maior para expulsar um demônio, não desanime nem pense que isso está ligado à sua autoridade. Podemos ver alguns exemplos de quando o próprio Jesus lidava com eles. Em uma das vezes, Jesus ordenou que se calassem, mas ao contrário, ele gritou e se estrebuchou. Lucas 4. Os demônios são rebeldes por natureza, mas eles terão que se submeter, porque a autoridade espiritual está com você. Amém? Aleluia, toma posse. Um fato curioso é que, ao ver a alegria dos discípulos, Jesus logo advertiu, dizendo: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está enrolado nos céus. Arrolado nos céus. Jesus os ensinou que a vitória na luta espiritual, o enfrentamento de demônios e a libertação não podem ser nossa maior fonte de alegria, pois são aspectos circunstanciais. Chegará o dia em que Satanás será aprisionado no lago de fogo de enxofre por toda a eternidade e ficará impossibilitado de tocar alguém na face da terra. Portanto, se a sua vida cristã for baseada em lutas espirituais, o que você fará após a derrota definitiva do inimigo? Também não pode ser só isso, né? O seu chamado eterno não é para guerrear contra os demônios. O seu chamado eterno é para andar com o Senhor. Isso está em Gênesis 5:24. De eternidade em eternidade, ele será teu Deus, você será o povo dele. Amém? A fim de ser transformado de glória em glória, isso está em 2 Coríntios 3:18. A sua convocação eterna é cooperar com a implantação do reino de Deus na terra. Quando Jesus voltar, ele virá, novos céus, nova terra. Não permita que a sua mente ocupe-se totalmente com lutas espirituais. Antes, os seus pensamentos precisam estar cheios da fonte da água viva, através da meditação da palavra, adoração e culto ao Senhor. Todavia, apesar de Jesus fazer essa balança de prioridade, isso não significa que devemos negligenciar totalmente as batalhas espirituais em detrimento da nossa salvação. Aqui a autora está dando um equilíbrio. Não é só guerra espiritual, mas também ela orienta que a gente tenha a própria palavra de Deus, não orienta. Na verdade, Jesus queria que nós ensinássemos muito mais por viver eternamente ao lado, ansiássemos muito mais por viver eternamente ao lado dele do que em ter autoridade espiritual por expulsar demônios. Então, esse versículo de Lucas 10:20 é que deve gerir o nosso termômetro, o nosso coração, né? Então, nós devemos ansiar muito mais viver eternamente ao lado dele do que ter autoridade espiritual para expulsar demônios. Mas Deus não nos daria autoridade para não ser usada. Enquanto esperamos a volta de Cristo e a derrota definitiva de Satanás, ainda haverá muitos espíritos malignos para nós expulsarmos. Nem deis lugar ao diabo. Efésios 4:27. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Aqui para encerrarmos o capítulo 7, tá vendo? Está sendo rapidinho. Se ignorarmos o inimigo das nossas almas, seremos como um policial nos morros da cidade do Rio de Janeiro que olha uma infração de um bandido na sua frente, mas desvia o olhar e não faz nada. Um policial negligente para com as suas obrigações, que não faz o uso correto da autoridade que recebeu para deter o infrator e agir com justiça. Igreja, Deus nos deu autoridade.
Aleluia. Glória a Deus. Agora o capítulo 8. A autoridade espiritual é para todo aquele que crê. Para quem é? Para todo aquele que crê. No capítulo anterior, vimos que Jesus delegou autoridade aos 12 discípulos e também para os 70. Antes de os enviarem a pregar acerca do reino dos céus. Mas ele não parou por aí. Após a sua ressurreição, Jesus aparece pela última vez aos seus discípulos antes de ascender aos céus e lhe diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Marcos 16. O mestre agora nos esclarece que essa autoridade é destinada a todo aquele que crê. Trata-se de uma patente espiritual de todo crente. Com isso, a mensagem do evangelho passa a percorrer por todo o mundo, a começar pela Europa. Quando chega nos Estados Unidos da América, missionários são enviados ao Brasil. E essa mensagem também alcançou a nossa nação. E por onde o evangelho é pregado, aquele que crê recebe a patente espiritual chamada autoridade espiritual. Isso significa que pode até ser uma pessoa que creu, não sabia. Isso significa que pode até ser que a pessoa que creu não sabia ainda que foi ativada no mundo espiritual e que agora possui essa patente. Mas o diabo sabe. Alguns são firmes no discurso de que, ao subir aos céus, Jesus levou o cativo cativeiro, deu dons aos homens e já aprisionou Satanás em um lago de fogo de enxofre. Se este é o seu pensamento, peço que me dê uma oportunidade para desmistificar à luz das Escrituras essa afirmação. Veja o que está escrito na carta aos Hebreus. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra, à direita de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por debaixo, por estrados dos seus pés. Aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Jesus deu autoridade à igreja e garantiu que no fim ela terá vitória. E também disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16. Mas em momento algum ele alegou que não haveria guerras. Muito pelo contrário, está escrito que desde os dias de João Batista até hoje, o reino dos céus é tomado à força, e os que se esforçam se apoderam dele. Um testemunho. Quantas histórias você já ouviu a respeito de demônios que são impedidos de se manifestar por causa da presença de uma pessoa cristã? Muitas vezes a mesma nem sabe que possui autoridade no mundo espiritual para inibir o agir de Satanás. Mas este o sabe. E por isso nem ousa aparecer. Até mesmo o pai de santo tem um discernimento de que quando não consegue fazer um trabalho é por causa de um cristão. Eu já ouvi isso, gente. Eu já ouvi isso da boca de um pai de santo. Certa vez estávamos em uma Kombi, eu e meu esposo, minha filha, meu genro, os meus netos e o diácono da igreja, a caminho de São José do Barreiro, para fazermos o evangelismo local. A minha neta Gabriela tinha 9 anos de idade. Era batizada e estava ajudando no evangelismo da igreja. Ela se converteu ao Senhor aos 6 anos. E apesar de sua pouca idade, ela era convicta do que queria. Nós estávamos a caminho da casa de uma senhora que estava recebendo muitas visitas naquela época, pois se mostrava muito resistente à mensagem do evangelho e, portanto, não conseguia tomar uma posição diante de Cristo. Por isso acabou tornando-se o alvo do evangelismo das igrejas daquele município. Ao chegarmos lá,
Em uma tarde de domingo, as moradoras do local vieram até nós, todas ouriçadas, dizendo: Doutora, a fulana de tal tentou suicídio. Espantada, perguntei se não teria havido algum engano, já que estávamos falando sobre uma senhora. Mas elas continuaram: Não tem engano, doutor. Ela saiu da casa, foi em direção à rodovia, então deitou no chão na hora em que estava passando um caminhão. Sorte que deu tempo dele frear antes que atropelasse. Então, todos comentando sobre esse acontecimento. Estão todos comentando sobre esse acontecimento. Imediatamente fomos até a casa dessa senhora e, chegando lá, a casa estava lotada de gente. Realmente a notícia havia se espalhado em São José de Barreto. Fui até essa senhora, onde a senhora estava, e lhe disse: Vovó, o que aconteceu com a senhora? Eu sei que a senhora é lúcida, não está doente, sua mente é muito boa. Por que está querendo se matar? A vida é um dom de Deus, vovó. Mas, para a surpresa de muitos, ela retrucou dizendo não queria se matar. Percebendo que ninguém entendera, ela continuou: Eu não sei como fui parar naquela rodovia. Às vezes eu tenho umas vertigens e quando eu acordo percebo que estou deitado no chão. Isso já me aconteceu outras vezes. Todos me dizem que eu estava querendo me matar, mas isso não é verdade. Eu não quero tirar a minha vida. Percebendo o que ocorrera, insisti no assunto para poder entender um pouco mais do que estava acontecendo com aquela vida. E ela continuou: Muitas coisas estranhas acontecem comigo. Quando eu assisto um filme alegre, por exemplo, eu escuto o som de um choro nos meus ouvidos. E quando o filme é triste, eu escuto gargalhadas. É sempre o contrário. E isso está fazendo muita confusão na minha cabeça. Pedi a ela que me contasse mais informações e ela relatou outro fato semelhante. Também teve um dia que eu tive uma dessas vertigens e, em vez de ter ido deitar na rodovia, eu acordei num boteco e já tinha tomado meio copo de cachaça. Mas eu nem bebo. Quando terminou de me contar o que se passava em sua vida, eu falei: Vovó, eu preciso explicar algo para a senhora. Já ouviu falar sobre encosto? Esse é um carona que está em você e que quer te matar. Ele também tem impedido a senhora de voltar para Jesus. Percebendo que ela me olhava, compenetrada em minhas palavras, prossegui: Agora, vovó, esse carona entrou aí porque em algum dia a senhora abriu uma porta. Por algum acaso a senhora foi em um terreiro e ofereceu o seu corpo para incorporar? Ah, sim, mas isso foi muitos anos atrás. Eu ainda era mocinha. Aí eu vi que aquele negócio era do mal e eu fugi daquilo. Mas eu fiquei incorporada algumas vezes, sim. Pois é, vovó. Você saiu dele, mas ele não saiu de você. Agora nós precisamos orar e expulsar esse carona que está aí te atrapalhando de ver as suas novelas, seus filmezinhos, quando você fazendo que você beber cachaça e querendo te matar. Mas preste bastante atenção no que eu vou te dizer. Eu preciso orar com a senhora, mas será de um jeito um pouco diferente. Diferente como, minha filha? Todos que estão orando com a senhora estão falando mais ou menos assim: Ó meu Deus, cuide da alma dela, restaura sua filha, não é mesmo? E ela sentiu. Mas eu não vou falar somente com o pai, eu vou falar com ele primeiro. Mas logo em seguida eu vou falar direto com esse carona que está dentro da senhora, está bem? E com ele a gente não brinca. É igual um policial que não pode chegar para um bandido e falar: estende a mãozinha que eu vou pôr uma algeminha em você. Ele precisa ser duro. Eu também tenho que ser, mas não é com a senhora que eu vou brigar, vovó. Eu vou brigar com ele. Então eu posso orar? Aí ela respondeu: pode. E ela orou. E ela respondeu: não, desculpa, pode. Ela respondeu. E aí eu comecei a orar. Mas assim que eu falei no nome de Jesus, o demônio se manifestou e soltou um grito pela boca da mulher. Ele já tinha ficado acuado somente com a conversa que eu tive com a vovó. Mas antes de dar tempo que as pessoas se refizessem do susto, minha neta Gabriela, de 9 anos, deu um salto à frente daquela senhora e ordenou: Saia dela agora em nome de Jesus. E o demônio imediatamente saiu. Se a cena anterior já havia
assustado as pessoas que estavam na casa, imagine como elas ficaram depois de verem isso. Todos, sem exceção, ficaram estupefatos. Nós já trabalhávamos com libertação há muito tempo, mas aquele público que estava ali ainda não. Naquela época havia muita oposição contra a libertação espiritual. Por isso, fazíamos meio escondido. Então, o diácono resolveu virar para a Gabriela e lhe falar: Menina, nunca mais faça isso porque é perigoso. Mas ela olhou para ele e lhe disse: Diácono, perigoso é o Espírito Santo de Deus e não Satanás. Não tenho dúvidas de que foi Deus quem falou através da minha neta. Estou contando-lhe essa história para que você saiba e não duvide que todo aquele que crê, não importa a idade ou o tempo de convertido, se estiver na presença de Deus, essa autoridade pode e deve ser exercida sem causar nenhum problema para a sua vida. Aqui tem um pedacinho. Salmos 91. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. E aí o capítulo 9, que é o que nós vamos encerrar essa leitura. Como Deus me ensinou sobre libertação. Vamos saber aqui como que Deus ensinou a pastora Tânia Teresa a libertação. Há muitos anos antes que eu tivesse o entendimento e revelação que tenho hoje sobre libertação e autoridade espiritual, eu frequentava uma igreja tradicional na cidade de Resende, onde eu exercia a liderança do grupo de oração das mulheres e também dos adolescentes. Eu costumo brincar dizendo que a minha igreja local era tão tradicional que eu nem cogitava visitar alguém que não tivesse companhia em sua casa, para não precisar bater palmas. Como quer dizendo que era tão tradicional que eu nem cogitava visitar alguém que não tivesse campainha. Oh, meu Deus. Campainha em sua casa para não precisar bater palmas. Naquela época, eu já era juíza da cidade e existia algo que partiu meu coração. Crianças em situação de rua. Era deprimente a realidade daquele lugar, pois existiam muitos meninos e meninas em estado de vulnerabilidade. E o pior é que não havia nenhuma política pública para intervir. Normalmente, por volta do meio-dia, os meninos sentavam à beira das calçadas para cheirarem cola. Conseguiam lata de cola com sapateiro, até desmaiarem. E isso acontecia na frente de todo mundo. Todos viam, mas ninguém fazia nada. Algumas vezes eu avistava o prefeito do outro lado da rua tomando uma cerveja em um boteco, enquanto os meninos estavam caídos do lado oposto. Essa realidade começou a me indignar de tal maneira que eu percebi que se não houvesse alguém para fazer algo a respeito, eu mesma faria. Decidi aproveitar a minha influência na cidade enquanto juíza para começar a implantar um projeto e pô-lo em prática. Deixa eu ver se está gravando aqui certinho. Tá. Esqueci de verificar, não é? Ai, que bom que tá. A primeira ação tomada foi solicitar ao prefeito um galpão, o apoio da guarda municipal e alimento. Existia um galpão vazio e que era um antigo sacolão, que poderia ser cedido a nós. A guarda municipal faria turnos de guarda com o objetivo de termos 24 horas de segurança. E o alimento seria entregue em forma de quentinhas, almoço, aproveitando que sobrava de comida dos funcionários da prefeitura. Eu disse ao prefeito que se ele provasse essas três demandas, provesse essas três demandas, eu conseguiria dar início e continuidade ao trabalho. E assim aconteceu. Contratei uma pessoa especialista em alfabetizar meninos de rua, consegui por meio de doações dos moradores da cidade, móveis, colchões, mesas de estudo, quadro negro, que é lousa, né? Aparelhos de som, televisão, entre outros utensílios domésticos e escolares. Com a ajuda de Deus e dos irmãos, conseguimos emparelhar aquele lugar enorme para acolher aquelas crianças. Finalmente, quando finalizamos a reforma, fui atrás das crianças nas ruas. Eram necessárias estratégias para conquistá-la. Vamos ver um filme? Você quer um lanche? Eram alguns dos convites que eu usava para cativá-las.
Ao passo que também introduzi regras como proibido fumar, ter relações sexuais e trazer latas de cola para dentro do galpão. E só poderiam fazer parte do projeto os que respeitassem as mesmas. No começo, muitos não quiseram ir devido às regras, mas pouco tempo depois deduziram o custo-benefício, era válido e o galpão começou a encher. Essa demanda me fez perceber a necessidade de abrigar essas crianças também durante a noite, pois algumas eram estupradas à beira da rua. Novamente, os moradores da cidade mostraram-se solidários e apoiaram nessa iniciativa. Conseguimos colchões e roupas de cama e a prefeitura nos ajudou com o aumento de número de guardas. Além de todo o suporte emocional, físico e material, também trabalhávamos a parte espiritual por meio de evangelismo. Eu e a minha família e alguns amigos éramos os responsáveis por este último. O trabalho estava indo de vento em popa. Passado 3 a 4 meses de projeto, eu e a minha família fomos convidados para o casamento do sobrinho do meu marido na cidade de Assis, que fica no interior de São Paulo. Essa seria a minha primeira ausência do local. Aquele trabalho me absorvia muito. A hora em que eu não estava trabalhando em meu gabinete de juíza, eu estava no projeto. Por isso fiquei preocupada com a ideia de abandonar as crianças. Chamei 2 irmãs maduras e experientes e lhes disse: eu conto com vocês para assumir o controle em minha ausência. Ausência do local, né? Não, minha ausência. Só preciso que verifiquem se tem chegado comida e as regras estão sendo cumpridas e se a guarda municipal tem estado presente. Dentre crianças e adolescentes, o nosso grupo já contava com cerca de 30 a 40 na época. Partimos na sexta-feira e voltamos no domingo à noite. Ficamos apenas um tempo necessário para prestigiar o casamento. A fim de chegar em Resende na madrugada de segunda-feira, naquele tempo, não havia contato por telefone celular. Ao chegar à casa, imediatamente, fui verificar a secretária eletrônica do telefone. Como imaginava, estava carregada de recado das irmãs responsáveis pelo projeto em minha ausência. Me ligue urgente, por favor. Ligue urgente, diziam. Como elas enfatizaram o fato de ser urgente, supus que poderia entrar em contato naquele mesmo instante, apesar de ser de madrugada. Então, elas me explicaram o ocorrido. Virou um caos. A Sheila, uma das adolescentes mais velhas, em torno de 16 anos, enlouqueceu. Ela tem múltipla personalidade. Uma hora se mostra promíscua, feita uma prostituta, outra violenta, feita um homem de rua, e ainda há momentos em que ela é debochada, sarcástica e zombeteira. Cada vez ela reage de um jeito diferente. A irmã continuou me contando o que, quando a Sheila manifestava a personagem violenta, ela machucava as outras crianças. Ela já bateu meia dúzia, disse ela alarmada. E o pior é que ela cortou a cabeça de um dos meninos com uma cadeira. Ele precisou ir ao hospital e levou 12 pontos. E com voz embargada, ela finalizou o relato dizendo: acabou, doutora. O trabalho acabou. A Sheila também furou os quadros negros com faca, rasgou o colchão, está tudo destruído. E tudo aconteceu na noite de sexta-feira em que a senhora viajou. Eu não podia acreditar no que acabara de ouvir. Como aquela criança poderia ser louca? Eu já conhecia por tempo suficiente para saber que ela não tinha esse diagnóstico. Além de que a loucura não se manifesta desse modo. Normalmente ela vem acompanhada de vários pré-sintomas, e o que desencadeia em uma manifestação progressiva da doença. Eu sabia que a Sheila fazia parte de sua terceira geração de situação de rua. Assim como a mãe e a avó, ela já nasceu nas ruas. Mas isso não é um fator para a loucura. Ela também foi estuprada e teve um filho tirado dela. Ela foi levada pelo conselho tutelar. Ele foi levado pelo conselho tutelar. Que foi levado pelo conselho tutelar. Dores, traumas e angústias. Eu sabia que ela não tinha. Eu sabia que ela tinha, mas loucura, eu não conseguia acreditar nessa possibilidade.
Onde está a Sheila? Vocês a internaram? Questionei. Não. Nós preferimos não fazer nada antes de você chegar, e ela respondeu. Então, vocês a deixaram escapar? Perguntei em um tom de preocupação. Não. Nós sabemos exatamente onde ela está. Em uma praça que fica em frente à matriz. Este foi o lugar que ela escolheu para ficar. Mas ninguém chega perto dela porque todos morrem de medo. Após a ligação, decidi ir ao antigo galpão. Vi e confirmei o que a irmã me descreveu. Meu coração ficou partido, porque de fato havíamos perdido tudo. O dia já estava amanhecendo quando fomos para a praça onde Sheila estava. Encontrei-a na posição encolhida, como um feto, com os braços em volta do joelho e a cabeça entre as pernas. Ela estava no mesmo lugar há 2 dias, defecando e urinando sem sair daquela posição. Cheguei mais perto e sussurrei: Sheila. Ela levantou a cabeça e direcionou o olhar para mim. Assustei-me ao ver o seu semblante. Parecia um filme de terror. De uma coisa eu tive certeza. Aquela menina não era ela. Depois um som como um ronco de um porco saiu dos seus lábios. E eu senti um arrepio da cabeça aos pés, como se tivesse caído um gelo de trás de mim. Essa menina só pode estar endemoniada, pensei. Isso que eu estou vendo é igual aos filmes de terror, aos relatos bíblicos. E ela está mesmo endemoniada. Percebi que eu não podia deixar que a internasse em hospício, pois tratava-se de um assunto espiritual. No mesmo instante, lembrei-me de que nas segundas-feiras de manhã havia reuniões de oração da igreja. Prontamente eu decidi ir até lá, mas deixei uma pessoa de vigia, a fim de que não permitisse que a menina fugisse. Deus estava fazendo tudo isso para me ensinar. Cheguei à igreja e lá estavam as irmãs da fé, o pastor e todo o grupo de oração. Não era minha praxe frequentar essa reunião específica, porque eu trabalhava naquele horário. Então, expliquei para eles a situação da Sheila e disse que se tratava de demônios e não de um surto psicótico, e pedi ajuda em oração. Começamos a orar. O Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia da Sheila. O Senhor a conhece e sabe a sua história. Uma menina que nasceu na rua e foi estuprada. Dê ordem aos seus anjos a respeito dela. Sua graça é maior do que a vida. Suas misericórdias se renovam cada manhã. E dessa maneira fomos orando por 15, 20, 30 minutos. Em nome de Jesus, amém. Portanto, eu esperava que agora pudesse ir correndo para aquela praça e encontrar a Sheila em seu estado normal. Mas, para minha surpresa, eu a encontrei exatamente do mesmo jeito, sentada, encolhida, grunhindo um olhar demoníaco. E eu só conseguia pensar: meu Deus, e agora? Algo está errado. Se é realmente espiritual, deveria ter sido solucionado com oração. Comecei a pensar na possibilidade de estar em pecado e por isso não ter funcionado. E se eu, talvez, o pastor, se não eu, talvez o pastor ou a igreja, eu precisava de uma resposta que justificasse o motivo da oração não ter sido eficaz. Desmotivada, concluí que deveríamos levar essa menina a um hospício, pois não era justo deixá-la exposta ao meio de uma praça pública. Fui para casa aos prantos ligar para o corpo de bombeiro buscá-la. Porém, assim que cheguei, caí de joelhos no chão e orei. Deus, eu não aceito isso. Eu não aceito de forma alguma colocar essa menina no meio de loucos. O Senhor tem resposta para isso e eu sei que é espiritual e o Senhor é um Deus de verdade. Instrua-me sobre o que eu devo fazer. E Deus respondeu-me com a seguinte pergunta: Filha, se você tivesse chegado a uma viagem e se deparasse com um porco em cima da cama do seu quarto, sapo na pia do banheiro, tartaruga suja defecando no armário de roupas, desculpa, claras, o que você faria? Iria orar para mim pedindo ajuda e misericórdia ou você pegaria uma vassoura e exortaria esses animais? Eu pegaria uma vassoura, respondi. Então, minha filha, é isso que você deve fazer. Exerce a sua autoridade e mande os bichos que estão no corpo da Sheila embora.
Que autoridade? Eu questionei. Abre a Bíblia. Deus me instruiu. E tudo o que eu te ensinei no decorrer das páginas desse livro foi o que Deus revelou-me naquela manhã de segunda-feira. Glória a Deus. Quando eu terminei de ler todas as instruções de Deus, que Deus ia me direcionando em sua palavra, ele ordenou-me: agora você sabe que tem responsabilidade de expulsar demônios em meu nome e de executar essa sentença. Eu te envio, desculpa, para que faça o que deve ser feito na terra. Levante-se e vá libertar a Sheila agora. Eu estava apavorada. Nunca tinha feito isso antes e nem visto alguém fazer. E para piorar, eu não gostava desse assunto. Quando alguém conversava sobre isso, eu saía de perto, mas agora Deus tinha me despertado para uma nova realidade e eu precisava pedir ajuda a alguém. Eu grifei essa frase aqui no meu livro. Eu não gostava desse assunto, e quando alguém me. Porque esse é um caso meu. Eu também não gostava disso, eu tinha medo disso, eu não gostava desses assuntos. E eu me identifiquei com esse pedacinho aqui. Foi então que me recordei de uma reunião de mulheres que acontecia na cidade, liderada por uma pastora chamada Rose, que ensinava sobre libertação. Sem pensar duas vezes, contatei-a em busca de aconselhamento. Para minha surpresa, o Espírito Santo já havia avisado ela que eu a procuraria, e ela logo se prontificou a ajudar-me. Fomos àquela praça e, como eu esperava, encontramos Sheila exatamente do mesmo jeito e na mesma posição. Já era metade da manhã. Então a pastora Rose aproximou-se dela e declarou: na autoridade do sangue de Jesus, eu lhe ordeno, saia dela em nome de Jesus. Agora que saia dela em nome de Jesus. No mesmo instante, Sheila deu um salto, caiu no chão, chacoalhou a cabeça e questionou: tia, onde eu estou? O que aconteceu comigo? Sua aparência não havia mudado. Ela continuava toda suja e mal cheirosa, mas o olhar retornou a pertencer àquela menina. Eu já vi essa experiência, gente. É surreal mesmo. O olhar da pessoa é surreal. É surreal. Com o coração saindo pela boca, pensei: meu Deus, não é que esse negócio funciona mesmo? Isso é real. Eu já tive essa experiência também. Já pensei assim: meu Deus, isso é real. Acontece. Por fim, acudimos a Sheila, limpamos o seu corpo, encaminhamos um tratamento médico e depois procuramos saber toda a história por detrás daquele ocorrido. Descobrimos que naquela mesma sexta-feira em que eu viajei, Sheila havia saído pela cidade catando garrafas de cachaça dos despachos de macumba e bebido a noite inteira. Na madrugada, ela já estava possessa. Eu estava atônita. Havia me deparado com uma situação real de exercício de autoridade. E tudo o que eu mais queria era aprender com mais profundidade sobre isso. Como eu poderia não ter conhecimento após mais de 30 anos convertida no cristianismo? Insisti que a pastora me ensinasse, mas ela foi simples e direta na resposta. Minha filha. Aqui. Minha filha. Não tenho muito o que ensinar, você só precisa ler a Bíblia. As ordenanças de Jesus e cumpri-las. Tem muitos por aí precisando de libertação. Eu também grifei assim essa resposta da pastora Rose para ela. Minha filha, eu não tenho muito para que te ensinar, só precisa ler a Bíblia. As ordenanças de Jesus e cumpri-las. Tem muitos por aí precisando de libertação. Não satisfeita, perguntei se havia algum lugar específico que ela costumava ir para libertar as pessoas. Vamos comigo, ela convidou-me. Eu vou visitar um centro de recuperação no próximo sábado. Lá tem um monte de meninas e sempre tem uma manifestação demoníaca. Sem hesitar, aceitei o convite. Mal podia esperar para o sábado chegar. Mas enquanto isso, aproveitei o tempo que tive para ir à livraria e comprar todos os livros que você possa imaginar sobre autoridade espiritual e libertação. Esse foi o meu caso, gente. Quando eu comecei a tomar conhecimento disso, comprei tudo.
Todos os livros da Tânia Teresa eu tenho, e de outros autores também que falam sobre a libertação e a autoridade espiritual. Inclusive esse daqui, né? Submissão à autoridade, do Vinícius do Zulato, também fala sobre isso. Hora em hora, eu abria um desses exemplares e lia em um pedacinho de cada capítulo, sem falar dos próprios textos bíblicos, os quais li umas 10 vezes. Reli todos os relatos em que Cristo expulsou demônios e percebi que os mesmos demonstravam características distintas. Em um, o demônio gritou, já em outro, era mudo. E assim foi a minha rotina durante toda aquela semana. Finalmente, ao chegar o tão esperado dia, encontrei-me com a pastora e fomos ao centro de recuperação, que era em uma chácara. Chegando lá, a primeira história que ouvi foi de uma menina de 16 anos, que era filha de juiz, viciada em cocaína. Isso partiu meu coração, então fui conversar com ela. Havia um pátio que ficava no meio daquele lugar. De um lado ficavam vários bancos e de outro havia um riacho, com algumas cadeiras para poder se assentar. Enquanto a pastora Rose ficou em uma das pontas, eu e a menina ficamos próximas ao riacho para conversarmos. Comecei falando sobre os sonhos que os seus pais tinham. Comecei falando sobre os sonhos que os seus pais tinham para ela. Mostrei quem ela poderia ser na vida caso decidisse sair daquela situação e tentei convencê-la do seu erro. Ela começou a chorar e no meu coração se compadeceu. Posso orar com você? Perguntei e ela assentiu. Pus uma das minhas mãos nos ombros dela, fechei os meus olhos e iniciei a oração. Mas assim que pronunciei o nome de Jesus, aquela menina deu um salto para longe de mim. Só deu tempo de segurá-la pelos pés, antes que o demônio jogasse no rio. A pastora Rose veio correndo ao meu socorro e, ao chegar, proferiu as seguintes palavras: pare agora, em nome de Jesus, está amarrado. E no mesmo instante o demônio se aquietou, virando-se para mim, ela instruiu-me: agora é com você, expulse esse demônio. Por um instante hesitei, mas ela continuou encorajando-me: é você quem vai expulsar, não tenha medo. É só dizer que você ouviu de mim, ou então usar as próprias palavras. Diz aquilo que Deus orientar em seu coração. Você é juiz e sabe falar muito bem. Então eu falei, e o demônio saiu e eu fiquei atônita. Na minha mente, isso só funcionava com a pastora Rose. A sensação de ver que também deu certo comigo foi inexplicável. Pense em uma criança feliz? Essa era eu naquele momento. Não podia imaginar que em tão poucos dias Deus me colocaria nessa situação. Se antes você achou que eu estava fissurada por este assunto, agora eu te digo que eu estava muito mais. Não queria falar, ler ou ouvir sobre outra coisa. E eu anotei aqui no cantinho do meu livro, assim estou eu. Eu estava lendo isso aqui também, ainda estou. No domingo seguinte, eu saí da escola bíblica e fui fazer um churrasco em minha casa. Ao olhar para fora da janela do segundo andar, avistei um mendigo caminhando pela praça ali em frente. Ele estava totalmente sujo, com o cabelo todo desgrenhado, e suspeitei que tivesse um bom tempo vagando pelas ruas sem ter tomado banho. Então, ouvi a voz do Senhor sussurrando no meu coração: vá até ele, dê-lhe de comer e ore com ele. Assim eu fiz, fui até o portão e chamei, e com a cara toda amarrada ele veio ao meu encontro, e ofereci-lhe um pedaço de pão com carne, enfatizando que o Senhor Jesus havia movido meu coração e me pedindo que lhe desse um lanche. E concluí dizendo: vamos agradecer ao Senhor por isso? Mas como você já deve estar imaginando, assim que eu proferi o nome de Jesus, aquele homem se manifestou. Aquele homem manifestou. Mas agora era somente eu e ele, face a fuça. Minha face e a fuça dele. Eu tremi igual a vara verde. Eu tive uma descarga de adrenalina tão grande que senti sair um jato do meu rim. Mas agora eu tinha que expulsar aquele demônio. Encarei-o e o continuava grunhindo. E ele continuava grunhindo. Gente, como a gente fala essa palavra? Grunhindo.
bem ali na minha frente. Pare agora. Essas foram as minhas palavras. Ele parou. Na autoridade, em nome de Jesus, prossegui. Eu ordeno que saia desse moço agora. E ele saiu. Caindo em si, o homem perguntou: o que está acontecendo? Onde eu estou? O que eu faço aqui nessa porta? Interrompeu seus questionamentos para olhar para si mesmo e continuou: por que eu estou sujo assim? Eu não sou desse jeito, acredita em mim, eu sou trabalhador. Comovida com o seu estado, começamos a conversar. Descobri que fazia 3 meses que ele estava endemoniado, andando pelas ruas da cidade. Na verdade, ele era um cristão que se desviou e acabou se envolvendo com uma mulher do candomblé, que o levou a um terreiro, onde ficou possesso e dali não saiu mais. Eu estava em crise. Perguntava-me sobre o que o Senhor queria me ensinar. Eu não entendia como pude passar 30 anos da minha vida sem ter expulsado nenhum demônio e, de repente, em apenas 2 semanas, ter sido usada para expulsar 2. Mas não parou por aí. Essas experiências começaram a acontecer com mais frequências em minha vida. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo. Lembra desse versículo? Marcos 1, 23. Repare que o versículo acima descreve um episódio em que um homem possesso foi compelido por Deus para entrar na sinagoga onde Jesus estava a fim de ser liberto. Jesus sabia que tinha autoridade para isso. Semelhantemente, eu aprendi com essa autoridade. Essa mesma autoridade me foi delegada por Cristo, o qual era muito superior a que eu exerci enquanto juíza. Então Deus começou a trazer os endemoniados até mim, às vezes em plena madrugada. Quando eu já estava dormindo, a campainha tocava. Ao atender, deparava-me com uma mãe que carregava sua filha possessa dentro de um táxi. Então, levantava da minha cama, ainda de pijama, e dizia: sai em nome de Jesus. E o espírito saía, e eu voltava a dormir de novo. E não foi diferente na igreja que eu frequentava. Muitas pessoas começaram a aparecer precisando de libertação. Recordo-me uma vez que entrou uma família inteira possessa, pai, mãe e 3 filhas, em um culto. Já em outra ocasião, apareceu uma mulher diagnosticada como louca, mas após ser liberta, voltou a ser mentalmente saudável. Teve ainda um homem que era surdo, mas ao orarmos por ele, no mesmo instante, retornou a escutar, porque era um demônio surdo. Notícias como essas tendem a se espalhar facilmente em uma cidade pequena. E lá não foi diferente. A curiosidade das pessoas se aguçava cada vez mais para descobrir o que estava vendo naquela igreja. Fulano de tal não é mais louca. O que será que aconteceu? Eram os murmurinhos do povo. E foi assim que muitos começaram a aparecer. Nós iniciamos os cultos de libertação em uma pequena sala escondida, mas conforme a fama do que Deus estava fazendo por nosso intermédio ia crescendo, pessoas começavam a vir de muito longe para receberem oração. Mas como tudo que toma grandes proporções e fica exposto é suscetível a críticas e julgamentos daqueles que não entendem o propósito, alguns começaram a falar palavras contrárias como: o culto acontece às sextas-feiras porque isso é o dia de chamar os demônios. Lembra quando falava que Jesus expulsava com o poder de Beelzebub? Mas a verdade é que o culto ocorria nesse dia porque os outros dias da semana já havia programação na igreja. Outro dia quis vestir uma blusa branca. Outro dia eu quis vestir uma blusa branca, o que eu dificilmente faço, porque prefiro cores mais fortes. Mas alguém viu e falou logo: olhem, ela é uma feiticeira, está vestida de branco, e por isso o demônio vem. Mas em resposta eu falei: fique tranquila, porque para o demônio entrar tem de estar vestido de branco, mas para sair é com qualquer cor. Capítulo 10. Ah, ok. Não, aí nós já paramos aqui, né? Já deu por hoje. Deu por hoje, já meu copinho de água já secou. E o seu aí? Vamos ver. Nós passamos aqui de 1h30? Não, olha só. Eu achei que íamos passar de 1h30, mas não. Temos aqui 1h15. Amém, né, Jesus? Obrigado, Pai, por todos esses ensinamentos, que o Senhor revista a sua igreja com autoridade, com esse ministério que é teu, Senhor, para nossas vidas, não é? Aí depois no último capítulo que na última gravação agora, que é a próxima gravação,
Vamos ler o capítulo 10, o capítulo 11, e depois a conclusão. Depois também tem aqui uma profecia para o Brasil, que a autora escreveu, e depois a conclusão, é o capítulo 12 também. Então, é o 10, 11 e o 12 para nós encerrarmos a leitura deste livro. Tá bem? Deixa eu ver aqui vocês, deixa eu dar uma olhadinha para vocês. Oi. Tá tudo certo. Gente, obrigada pela presença aqui de vocês, por você estar assistindo, né, esse capítulo, mas, acima de tudo, que seja para a honra e glória do Senhor, que você tome, né, essa autoridade que foi conquistada na cruz, para você e para mim. Amém? Nos vemos aqui na próxima leitura. Tchauzinho.